Nós estamos recebendo o Dr. Renan Lemos, que é médico urologista, que vai falar a respeito do Novembro Azul, a importância da conscientização para o combate ao câncer de próstata. Doutor, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Esquina Democrática. Bom dia, Alberti, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica. Sempre um prazer estar aqui com vocês para trazer maiores informações sobre a saúde do homem e a urologia. Bom, nós estamos no Novembro Azul com uma campanha, né, que visa a conscientização, não é, doutor? É verdade. Alberti, a questão do Novembro Azul, ele surge na Austrália, né, em 2011, se eu não me engano, com a ideia de conscientizar, né, os homens a procurarem atendimento médico, né? Esse país da Oceania tem um alto índice de câncer de próstata e com taxas altas, né, de mortalidade, né? Então começou essa campanha, começou com o nome de Movember, né? De movimentar, de se mexer, né? Eu lhe perguntar, eu sou muito curioso claro. Também. Essa incidência, tem alguma explicação para esse país ter uma incidência tão grande? Alguns países têm a questão da obesidade, então a América do Norte, né, os Estados Unidos e o Canadá, com alguns índices de obesidade aumenta realmente, mas ainda, por exemplo, países da Escandinávia, né, Finlândia, Noruega, que são países reconhecidamente magros, né, vamos dizer assim, tem um alto índice também. Então existem componentes genéticos na população que ainda não se tem descoberto, né? A Austrália tem esses dois componentes, tem um alto índice de obesidade, mas também tem alguns componentes genéticos. E temos o Brasil, né, que infelizmente pelo má acesso à saúde também é um fator importante, né? Se o paciente não procura atendimento, ele vai ter a doença e já em diagnóstico tardio. Esses seriam, né? os fatores determinantes. Com certeza, né? E por isso que tem essa questão dessa conscientização, né? Bem, doutor, a gente sabe que antes dessa conscientização já mudou muito, mas havia uma grande resistência dos homens, né, de procurar o exame e o que diz a ciência, que quanto antes melhor, porque a prevenção é a melhor iniciativa. Certo, caso, né? Exatamente. Eu sempre tento esclarecer, Alberto, a questão, a gente usa a palavra prevenção, mas infelizmente o câncer de próstata ele não pode, a gente não consegue prever, mas a gente consegue diagnosticar ele cedo. Essa é a ideia. Então a gente chama de rastreamento. Esse seria, vamos dizer assim, o termo melhor usado. Por exemplo, eu sempre dou a questão do câncer de intestino, né? O paciente faz uma colonoscopia, tem um pólipo ali, retira o pólipo. Este pólipo ia virar câncer. Então ele fez uma prevenção. Esse sim é a prevenção do câncer do colo do intestino, né? O câncer de intestino. A próstata, a gente não pode tirar ela antes do tempo. Até porque tu pode ter algumas alterações no teu corpo, né? E a questão da impotência é sempre a mais, vamos dizer assim, a mais severa, que é o que os homens mais se preocupam, né? Então, o que a gente faz nessa situação? A gente tenta descobrir a doença cedo, né? Pegando ela no estágio inicial. Porque aí nós temos mais de 90% de chance de cura quando a gente atinge essa situação no momento inicial. Quando a doença já está avançada, né, ou metastática, né, ou espalhada, a chance de cura é praticamente zero e a gente só consegue fazer terapias paliativas. Então essa é a diferença. Quando a gente fala em prevenção do homem, é prevenção de todas as doenças, claro. Mas a próstata a gente rastreia. Essa é a diferença, né? Exato. Bom, e o senhor tem visto, pelo seu conhecimento, que esse tabu que os homens têm tem diminuído? Tem diminuído. A gente consegue perceber muito entre gerações, né? Então, por exemplo, eu tenho 34 anos, então eu vejo a geração do meu avô e a geração do meu pai, né? Então, a geração dos meus avós, dessa idade ali, em torno de 75, 80 anos, praticamente não procuravam atendimento, né? Aquela ideia de, se eu procurar a doença, eu vou achar a doença, né? Então, eles esperam, às vezes, chegar muito avançado para poder procurar atendimento e aí, infelizmente, às vezes, nessas situações já não tem muito o que
fazer. A geração já dos pacientes ali dos 60 anos já procuram um pouco mais, né? Já muda a cabeça, né? Ah, não, se eu não procurar atendimento, eu fico doente, talvez eu não vou conseguir atender minha família, né? Vou deixar minha esposa viúva, vou deixar meus filhos sem pai, né? E essa geração agora dos pacientes de 40, 45, praticamente todos procuram. Eu sempre coloco aquele exemplo na roda do futebol, né? Antes de 10 que iam na roda do futebol, apenas 1 ou 2 iam no urologista. Agora é o contrário, né? Aqueles que sempre vão, aqueles 8 que vão no urologista, tia, como é que tu não foi ainda? Como é que tu não procurou? Tu nunca fez o exame? Né? E a questão do toque retal é o que geralmente que influencia nessa procura do atendimento, né? Então eu sempre comento, pô, pessoal, são 5, 10 segundos uma vez ao ano. Né? Isso é a questão do toque. Tu não pode deixar de procurar o atendimento, de fazer os exames, tentar diagnosticar uma doença cedo, já que ela não traz sintomas. Essa é a grande questão. O câncer de próstata, ele não dá sintomas. Ele é silencioso. Então, se tu não fizer o exame do PSA e não fizer o exame do toque, infelizmente tu não vai descobrir. Bom, eu sei que isso pode ser óbvio para alguns, para outros não. Vamos falar aqui de quando deve ser realizado, a partir de quando, ou quem tem que ter um cuidado de procurar mais cedo. Perfeito. Não, mas essa pergunta é essencial, né? É a base de toda a nossa conscientização. Então, a Sociedade de Urologia, ela orienta que todos os homens, a partir dos 50 anos, procurem o atendimento do urologista para fazer o PSA e o toque retal. Pacientes que a gente precisa ter mais cuidado, ou seja, aqueles que têm fatores de risco aumentado para câncer de próstata. Pacientes de raça negra, tá? E pacientes que têm histórico na família. Por que pacientes de raça negra? Por causa da testosterona. A testosterona é sabidamente um elemento que aumenta a chance de ter câncer de próstata e a gravidade do câncer de próstata. Então, como os homens de raça negra possuem maior testosterona, esses pacientes têm um maior risco de ter. Então, pacientes de raça negra e pacientes que têm histórico na família, como pai, irmão ou tio. Tá? Então, todos esses precisam iniciar antes, aos 45 anos de idade. Então, isso a gente chama de orientação global, orientação geral. Porém, se o paciente de 40 anos me procurar no consultório, ele vai fazer o exame do PSA, tá? Porque ele está procurando. Então a gente tem que ter essa questão individualizada. Eu não vou mandar ele embora sem fazer. Mas aí talvez nesse momento o toque retal não há necessidade, se o exame de PSA vier normal. Agora, para esses de fator de risco aumentado e para todos a partir de 50 anos, esses sim precisam fazer os dois. Muito bem. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, poderá fazê-la pelo nosso WhatsApp, não é, Daniel Nunes? Exatamente, Alberto Martins, 986-369700. Então, qualquer dúvida, pode enviar que o doutor Renan vai estar nos orientando. Bom, mas então, embora se faça o exame do PSA, né, o senhor aconselha que seja feito também o... Sim, em todos, a partir de 50 anos, todos devem fazer, tá? O PSA, a partir dos anos 90, ele se solidificou como o melhor exame de rastreamento e acompanhamento para as questões da próstata. Porém, ele não é perfeito, ele não é 100%. Né? Então, a gente não pode usar apenas o valor de referência dele para definir se o paciente tem um risco ou não, né, de câncer de próstata. Então, o toque retal, Roberto, nessas situações ele nos auxilia. Tá? Então, a gente usa o valor de referência de 4, né? 4 NG por DL, que é a sigla, né, do PSA, como um valor de referência. Acima de 4, esse paciente tem maior risco. Abaixo de 4, tem menor risco. Então, se a gente fizer o exame do PSA e o exame do toque, a gente consegue ampliar essas margens desses pacientes que a gente precisa ter um cuidado maior. Em casos de suspeita, geralmente o paciente faz uma ressonância magnética, que é um exame hoje de imagem que nos traz informações bem claras, né, para ver se tem algum nódulo interno da próstata com risco de câncer. E se a ressonância se mostrar com essa alteração, o paciente parte para a biópsia. E aí sim, a biópsia da próstata vai definir se o paciente apresenta câncer ou não. Muito bem. Bom, doutor, mais uma vez então alertamos, né? Vamos repetir aqui quem é que deve já
fazer o exame? Todos a partir de 50 anos e a partir dos 45 os pacientes de raça negra ou aqueles que têm histórico na família, como pai, irmão ou tio. Esses precisam iniciar antes o toque e o PSA. Mas, por exemplo, se a gente pegar um paciente de 40 anos e ele tem o desejo de fazer os exames, ele pode nos procurar, pode procurar o seu urologista, que com certeza o urologista vai atender, vai examinar, né, e vai fazer os exames. Tem alguns pacientes que acabam nos procurando mais cedo porque têm sintomas urinários, e aí eles têm esse medo. O que é um sintoma urinário? Vamos lá, o principal é o jato fraco, né? A gente percebe uma diminuição na força do jato, o gotejamento, o paciente urina, mas sente que fica gotejando após, a sensação do esvaziamento incompleto, ou seja, tu urina, mas sente que não esvaziou tudo, né? Fica com dor na bexiga, e começar a levantar muito à noite. Então, como tu não consegue esvaziar durante o dia, aquela urina fica retida e tu tem que começar a levantar mais à noite para urinar. Né? Esses são os sintomas urinários mais comuns. Né? Geralmente, esses sintomas são referidos do inchaço da próstata, da hiperplasia prostática benigna, que é a principal doença do homem a partir dos 50 anos. Né? Então, nesse caso, com esses sintomas, o paciente procura o urologista e a gente vai fazer um exame físico, vai pedir uma ecografia e vai avaliar se esse paciente precisa de tratamento. Nessa consulta, a gente já faz o PSA e já faz o toque, para a gente poder avaliar melhor se ele tem algum risco de câncer de próstata. Né? Então, na consulta, a gente consegue diferenciar bem, né? Ou pelo menos descartar a doença. Perfeito. Bom, doutor, eu quero aqui agradecer muitíssimo a sua vinda aqui no programa e deixo espaço para mais alguma observação que o senhor entenda necessária. Certo. Então, agradeço o espaço aqui da Acústicas, que sempre me acolhe muito bem. Então, para conversar com os homens, né, e com as mulheres também, porque a gente sabe que muitas vezes é a mulher que marca a consulta, é a filha, é a mãe, dependendo da situação, né, e acaba levando o paciente para poder nos procurar e a gente fazer um atendimento. Né? Então, assim, novembro é o mês do homem. Tá? Se era para nos ter procurado durante o ano, mas se não procura durante o ano, que nos procure em novembro. Tá? Existem essas campanhas federais, tem do governo, tem da Sociedade de Urologia, dos próprios convênios e do próprio SUS, para o homem procurar o urologista, fazer os seus exames e poder ter uma avaliação. É muito importante que a gente possa esclarecer as dúvidas dos pacientes. E nesses casos, Alberto, às vezes uma consulta preventiva, a gente pode estar tirando dúvidas importantes de outras doenças também. Né? A gente tem que lembrar que existe câncer na bexiga, que existe câncer no pênis, que existe câncer no rim. Né? Então, e poder esclarecer os pacientes esses sintomas, fazer exames mais específicos de cada situação, né? E dizer que todo homem precisa ter o seu urologista. A gente vê que a mulher, desde nova, ela já tem o seu ginecologista, a partir dos 14, 15, 16 anos, né, quando inicia a vida sexual ativa, procura por causa dos métodos anticonceptivos, né, as pílulas, mas o homem não. O homem não procura, né? Então ele vai procurar só lá para frente quando tem a doença. Então, se o homem já tem uma base, já tem o seu médico, confia nele, procure ele e faça este acompanhamento. Muito bem. Muitíssimo obrigado, doutor. Eu que agradeço. Conversamos com o doutor Renan Lemos, médico urologista, falando, né, da importância do Novembro Azul e trazendo aí muitas informações que eu tenho certeza que esclareceram os nossos ouvintes.